A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Irmãos, no estudo de hoje, quero pedir a atenção de vocês aqui para esse assunto que é bem complexo e pouco falado nos dias de hoje. Mas é um assunto que é muito comum e corriqueiro no dia a dia das igrejas, denominações. Nós vamos falar de um assunto que é sobre o dom de línguas. Será que o que é feito hoje, no dia a dia, é a forma correta a qual Paulo e os apóstolos foram ensinados para eles? Nós vamos ler aqui alguns textos hoje e mostrar e pedimos a atenção de vocês na leitura que será feita aqui, não é mesmo, irmão? Sim, serão textos bem conhecidos, igual o de Atos capítulo 2, o de 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12. Vocês vão ver que são textos basicamente conhecidos, mas são mal interpretados e mal usados na igreja. Nós vamos mostrar para vocês que nós também, no caso, fomos de igrejas pentecostais, igrejas tradicionais do quadrangular, e nós convivemos com esse tipo de coisa, no qual a igreja inteira começa a falar em línguas. Aliás, a igreja inteira não, né? A maioria falando em línguas. Será que isso realmente era a instrução dos apóstolos? Qual é o objetivo realmente do dom de línguas? Isso que a gente vê nas denominações é realmente proveitoso para aquele que está chegando, para aquele recém-convertido que está chegando na igreja? Isso é proveitoso? É edificador? Vai trazer edificação para aqueles que estão chegando na igreja? Então, é sobre este assunto que nós vamos falar no estudo de hoje. E eu peço para vocês permanecerem até o final. O culto, ele tem que ter ordem e decência, e tudo tem que ter um bem comum para o evangelho. Mas hoje vamos mostrar para vocês e provar aonde que os dons de língua, essa palavra que vem do Senhor através do Espírito, não é bem assim como eles dizem. Nós vamos começar a leitura em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 até o 10 somente, e o nosso irmão vai explicar para a gente. Vai estar dizendo assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, do mesmo Espírito, dons de cura e de curar. A outro, operações de milagres, a outros, profecias, e a outros, discernimento de espírito. Há uma variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Nós podemos ver aqui nessa leitura que a manifestação do Espírito e os dons que são concedidos para a igreja é visando um fim proveitoso. Ela é para a edificação da própria igreja. Então, se está havendo uma bagunça generalizada, se todo mundo está falando, todo mundo está falando em línguas, supostamente que essas são as línguas verdadeiras que Paulo está falando, então não está tendo edificação nenhuma, porque é preciso interpretar, é preciso do outro falar amém sobre aquilo que está sendo dito. Como que você vai falar amém, sendo que você não entendeu o que foi dito para você, certo? Então, essa parte aqui fica bem claro que todos esses dons, eles servem para a edificação e para um fim proveitoso. Mas nós vamos ler agora os textos que estão em Atos capítulo 2, onde que vai cumprir verdadeiramente o Pentecostes, no dia 50, para ser derramado, né, o Espírito Santo, da onde que vai revestir o povo de poder, e nós vamos ver o porquê que são dadas as línguas, o dom de línguas, para aqueles discípulos que estavam lá em Jerusalém. Nessa parte do Atos capítulo 2, tem uma questão lá histórica, pelo fato das nações que estarem lá ao redor, dos judeus que foram dispersos. E esses judeus, eles vieram de várias partes das nações, vieram de várias partes do mundo. Então, o fim e objetivo das línguas é para que o povo possa falar nas línguas dessas nações e serem compreendidos. Porque quando o evangelho for pregado para as nações, não precisa do apóstolo, do enviado, do mensageiro de Deus fazer um curso
aprender uma nova língua para que seja pregado o Evangelho. O dom de línguas, o Senhor vai conceder especialmente para isso, para que as portas e as fronteiras estivessem todas abertas, para que o Evangelho chegasse a cada nação, a cada canto dessa terra. Pessoal, como o irmão Rix aqui acabou de detalhar, texto bastante conhecido aí de vocês e de nós também, Atos capítulo 2. Ali aconteceu um grande acontecimento e um fato histórico. A partir dali, o Senhor Jesus já tinha cumprido algumas festas, a Páscoa, os asmos e as primícias, e logo em seguida ele revestiria o povo com Pentecostes. Então sempre a gente vai ter que falar, de certa forma, das festas, porque essa tem uma finalidade e um fundamento de um bem comum da Igreja de Cristo. Então os irmãos têm que saber disso. Qual que é a finalidade do Pentecostes, irmãos? Tem muitas igrejas aí que são pentecostais, que se você perguntar para um líder, um presbítero da igreja, ele não sabe nem explicar o que é Pentecostes. Você sabe qual que é a finalidade do Pentecostes? Acompanha aí conosco aí, Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, que vai dizer assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe foi concedido que falassem. Então, irmãos, vamos detalhar aqui a expressão outras línguas. A gente vai olhar no grego que ela tem que ser línguas, irmãos, que um povo, um grupo de pessoas, uma nação já fala. Tem que ser língua das nações. Línguas que vêm de povos que já existem. Pode ser do passado, pode ser contemporâneas, não importa. Essas línguas, elas têm que ser conhecidas. E a palavra línguas, no grego, o que ele usou aqui foi a palavra glossa, que todo mundo conhece, que pode ser a língua como órgão mesmo, a língua que está dentro da nossa boca, mas também pode ser um idioma ou dialeto usado para comunicação entre pessoas de nações diferentes. Então, cada grupo de pessoas, povos, nações, tribos, tem suas línguas, tem seus dialetos. Então, a palavra usada aqui é glossa, que é a palavra designada para um idioma local. Pode ser antigo, um idioma antigo que não usa mais, ou pode ser um idioma contemporâneo ao nosso. Então, até aqui, esses idiomas aqui, essas outras línguas que eles passaram a falar, porque olha para você ver, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, teriam que ser línguas que já existem. Línguas que pessoas que ouviriam, entenderiam. Aí o irmão vai continuar lendo do verso 5 em diante, e nós vamos explicar quais são esses povos e nações que pessoas estavam lá em Jerusalém, que estavam escutando na sua própria língua materna. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Vamos voltar aqui a partir do verso 5. O que aconteceu? O verso 5 ele já resume quase tudo para nós. Por quê?
Porque estavam em Jerusalém judeus, mas não só judeus que viviam em Jerusalém, vinham pela ocasião das festas do Senhor, porque o templo estava de pé, e a cada ano tinha que, tanto os judeus como pessoas que eram circuncidados e tinham aliança, conforme a primeira aliança, tinha que estar em Jerusalém para cumprir as festas solenes. Então vinham pessoas de várias nações, mas não pessoas gentias, que eu estou falando, judeus que foram dispersos pelos cativeiros, mundo afora, pessoas que, até gentios que também se converteram ao Deus de Israel, que eram circuncidados, eles tinham que estar lá em Jerusalém nessa época. E só que eles falavam as línguas das nações que eles eram pertencentes. Então, esses povos que estavam lá em Jerusalém, eles estavam escutando cada um na sua própria língua materna. Ou seja, quando essas línguas de fogo que foi manifestada em cada um dos discípulos que estavam lá, e eles começaram a profetizar, a falar em línguas, essas pessoas que estavam profetizando estavam falando em línguas das nações, para que todos estes que estavam peregrinando lá em Jerusalém nesses dias pudessem escutar de fato o que se havia dito, as grandezas de Deus. Todos eles estavam escutando nitidamente, distintamente, palavra por palavra. Ali não precisaria de intérprete. Por quê? Porque as pessoas eram da mesma... as pessoas conheciam as próprias línguas que estavam sendo faladas. O dom de línguas era para que o evangelho pudesse ser alcançado, irmãos, a essas pessoas. Todas essas nações que estavam ao redor e até os confins da terra, o Senhor iria enviar os seus discípulos para pregar o evangelho. E ninguém ia ter tempo, né, irmão? Claro. Olha para você ver. A gente hoje, se quiser aprender um idioma, tem que matricular numa escola, tem que fazer cursinho de tantos meses e anos, para falar fluentemente, uns 3 anos. Vocês acham que os apóstolos teriam esse tempo todo pela frente? O Senhor estava com pressa para enviar o seu povo, para trazer de volta os filhos de Israel. Agora entra na questão das 2 casas de Israel, a trazer os filhos de Israel. A gente não pode deixar de falar que esse capítulo 2 está associado ao capítulo 1. Teve alguns gregos, alguns estrangeiros que conheciam sobre as 2 casas de Israel, que falou assim: Senhor, o Senhor vai restaurar as 2 casas de Israel agora, nesse momento? Jesus dá uma resposta para ele: não me convém saber os tempos em que o Pai determinou. Ali estava começando a grande jornada do Evangelho ser pregado em todo mundo, e está sendo até hoje. Então o capítulo 1 está associando com o capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou ler e vou fazer as observações necessárias a cada verso, tá bom? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui ele vai fazer uma distinção entre dons de línguas e de profetizar. Só que ele não vai excluir o dom de língua dizendo que é um dom inferior. Ele fala que o de profetizar é superior, mas os dons de línguas ele tem que ter intérprete. E a tônica dessa instrução é que se não tiver intérprete, você será um estrangeiro para a pessoa e a pessoa vai ser um estrangeiro para você. Da mesma forma que se a flauta e se a cítara não der som distintos, você não vai entender o que se toca na flauta e nem o que se toca na cítara. Então, a tônica da instrução é significação da voz. Ela tem que ter sentido. E é o que nessas manifestações de línguas que a gente vê nas denominações, não está tendo. Então, a nossa preocupação aqui é mostrar o verdadeiro dom de línguas bíblico, que é para um fim proveitoso para a igreja. Claro. O verso 2. Pois quem fala em outra língua, aqui é a palavra glossa, tá? É a palavra glossa que eu falei para vocês, que significa idioma, dialeto. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora que... Então se ninguém interpretar, ele está falando em mistérios? Claro que está falando em mistérios, porque se ninguém tiver lá que entenda essa língua, ele está falando em mistérios para a pessoa.
Então não é nada demais o que está acontecendo aqui, irmãos. Esse falar em mistérios é porque ninguém interpretou ou ninguém é daquela nacionalidade, vamos dizer assim, da qual está se manifestando a línguas. Entenda. Como é mal interpretado, né? É mal interpretado isso aqui. Nossa. Ele está falando em mistérios porque se tiver uma pessoa lá que entende essa mesma língua, não está sendo mais falado em mistérios, a pessoa está entendendo. Porque ela vai estar falando uma língua das nações, língua que já existe, irmãos. Não está sendo criada uma nova língua, é uma língua que existe. Entendeu? Isso é a confusão que tem nas igrejas. Porque eles pegam esse verso 2, então a pessoa está falando em mistério. Só porque ninguém está entendendo? Não. Se tiver alguém lá que fala essa língua, a pessoa vai estar entendendo sim. Mas o que profetiza, verso 3, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Agora, olha para você ver que é o que nós estamos falando. Salvo se as interpretar. Então, se tiver um intérprete, pronto. É uma língua das nações, se tiver um intérprete. Porque não necessariamente aquela pessoa que está falando, ela tem o dom de língua, mas ela mesma às vezes não vai compreender. Ela não tem, às vezes, o dom de interpretar. Deus deu esse dom para ela falar em línguas, língua das nações, só que ela mesma não entende, irmão. Por quê? Porque ela não fez curso. Ela não estudou essa língua. Deus deu como dom para alcançar nações, alcançar pessoas de outros lugares. Entendeu? De certa forma, qual que era a finalidade dessa questão de língua? Na verdade, o Senhor ele estava mais interessado em que as nações conhecessem sobre o quê? Sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, sobre os profetas, sobre Ezequiel, sobre as 70 semanas de Daniel, sobre todas essa palavra do Senhor de forma geral. Não que você tem que receber um poder de Deus e cair no chão, porque tem gente que acha que é assim, porque lá em Atos 2 diz que lá eles parecem bêbados. E hoje um pentecostal, ele olha, nós não estamos bêbados não, aí o cara sai rodopiando, sabe? Toda aquela preparação do pai e da mãe pegar um jovenzinho de 10 anos e fazer ele pregar, porque, nossa, olha, né, fica bonito ali, a hora que você vê o rapazinho está com 1 milhão de inscritos, aí começa a fechar com editores, começa a lançar livro, lança CD e monetiza. Agora eu vou pegar um gancho que o irmão falou. Existe uma frase que foi dita há muito tempo atrás por um pastor que hoje é deputado, sei lá, está envolvido com política, Claro. que é o Feliciano. Ele diz que todo pentecostal, se não fazer barulho, se não gritar, se não falar em línguas, ele está quebrado. Eu não sei se vocês já escutaram isso. Defeito de fabricação. Está com defeito de fabricação. Todo pentecostal, se não fazer barulho, rodopiar, ter uma manifestação do Espírito, ele está quebrado. E ele está errado nisso. Isso é heresia, besteira pura. Não tem nada a ver manifestação do Espírito, não faz nada disso. Manifestação do Espírito não faz a pessoa ficar fora de si. Atônita, né? Como Pelo contrário, Paulo vai falar aqui que quem fala em língua e quem profetiza, o Espírito da profecia e o Espírito de quem vai falar em língua tem que estar sujeito ao próprio profeta ou à própria pessoa que está falando em língua. O Espírito tem que estar sujeito, ou seja, a pessoa tem que dominar isso. Ela não sai fazendo isso sem saber. Ela está consciente do que está falando em língua ou profetizando. Agora, continuando. Verso 7. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? O que ele falou aqui? Se ele for ter com as pessoas, com a igreja, se ele for ter falando em outras línguas, o que vai aproveitar para a igreja? Então, se ele falar em línguas e ninguém interpretar, não aproveita nada. Ninguém vai entender. E ele prefere, né, falar por meio de revelação, ciência, doutrina e profecia. Por quê? Porque as pessoas vão entender. Isso. Porque vai ser
vai ser para um fim de edificação. É isso mesmo. Verso 7. Agora ele vai fazer uma analogia entre instrumentos musicais, que eu já falei para vocês. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, para você entender, né, distintos é para você entender claramente, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Verso 8. Pois, também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? É um verso recorrente para a gente falar do arrebatamento secreto, né? É um verso bem recorrente. Só que em 1 Coríntios 15 fala dessa trombeta, onde ela vai estar. É tudo conectado. É um outro estudo, mas está conectado. Isso, sim. Capítulo 14 e 15 conectado também. Assim, vós, se com a língua... Agora, aí ele vai fazer, ele falou do instrumento, aí ele coloca a língua como instrumento de comunicação. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, o que a gente escuta é o xalabás, o labassúria, isso é compreensível, irmãos? Não, não é compreensível. Se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estaríeis como se falando ao ar, né? Porque estaríeis como se falasseis ao ar. Palavras ao vento, né? Palavras ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Então, cai naquilo que a gente está falando e mostrando aqui para vocês, dos gentios, dos estrangeiros. A língua, o dom de língua, ela é para alcançar aquele que está em outra nação. Porque se você não entender o que o outro está falando, você está sendo o estrangeiro para ele. E ele está sendo estrangeiro para você. Entenderam? Então aqui que está ficando bem explicado essa parte. Não da forma que é hoje. Porque da forma que é hoje, não há nem ordem e nem decência. E eles colocam isso como manifestação do Espírito. Principalmente os pentecostais. Colocando o tema do pentecostalismo. Se isso é manifestação do Espírito, irmãos, e se o que acontece de forma generalizada dentro de um culto é manifestação do Espírito, eles estão desobedecendo deliberadamente a ordem de um apóstolo, a instrução de um apóstolo. E não é à toa que Paulo, claro, no final aqui do verso que a gente vai ler, do capítulo 14, ele fala, se você se considera espiritual, reconheça isso que eu estou falando, seja mandamento do Senhor. E se você ignorar, você será ignorado. Paulo já preveu todas essas rebeliões que iriam acontecer nas denominações. Ele já sabia disso. Sabe o que fica mais encabulado nesse assunto aqui? É porque, irmãos, veja bem, o Pentecostes é uma festa. E lembram quando a gente começou a falar de festas aqui? Teve irmãos conhecidos nossos aqui que falou, essas coisas de festa aí não tem nada a ver não. Quantas vezes você já viu em uma Assembleia de Deus ou outra denominação pentecostal falar de festas? O Pentecostes é uma festa, irmão, nada mais do que uma festa. E o Pentecostes, ele está ligado com o jubileu, onde é o ano aceitável, onde tem que liberar escravo, onde fala de milênio, onde fala de restauração, fala da vinda de Cristo. Ano aceitável do Senhor, né? Então, a gente vai ver que esse assunto das festas está relacionado a isso que Paulo está falando. Por isso que o Senhor escolheu ele mesmo. Entendeu a associação das duas casas de Israel, onde a semente foi lançada nas nações, com as festas? Olha como é que o assunto está bem conectado. Totalmente conectado. Entende? E eles nem falam de festas aí, né? E era para falar, porque Paulo e os apóstolos falavam. Aí, no verso 12, ele vai fazer um contraponto, né? Porque ele vai falar assim, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, pelo fato dele falar que o dom de profecia é maior, mas não significa que é para as pessoas também deixar de falar em línguas. Ele vai fazer um contraponto. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Entendeu? Tem que ter intérprete. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque às vezes o que fala em língua não tem o dom de interpretar também. Ele só fala em língua. Deus concedeu isso para ele,
falar uma língua das nações, mas ele mesmo às vezes não interpreta. Precisa de outro alguém interpretar. Ou ele mesmo orar para interpretar. Aqui, ó, verso 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E essas 10.000 palavras em outras línguas são línguas que existem. Línguas que uma pessoa que, às vezes, Paulo está falando, se for uma pessoa nativa dessa mesma língua, iria compreender normalmente, igual em Atos 2, que pessoas de outras nações compreenderam as línguas, compreenderam as línguas estranhas, vamos dizer assim, as línguas estranhas, que aqueles discípulos que estavam sendo revestidos de poder estavam falando. Aqueles medos, aqueles partos, aqueles macedônios, aqueles elamitas, aqueles de Cirene, da Macedônia, todos estavam escutando as grandezas de Deus na sua própria língua. Não é diferente o que aconteceu em Atos 2 do que Paulo está explicando aqui. Não é diferente. É o mesmo dom de língua. Deus tem poder para isso, para fazer tal coisa. Com certeza. Espero que isso ficou bem claro para vocês. Espero que fique, né, bem claro. Não tem texto mais claro. Esse aqui é um dos textos, irmãos, mais falta de claro. interpretação mesmo, né? E além disso, é negligência, porque Paulo colocou aqui, se vocês consideram ser espirituais, reconheça que isso é mandamento do Senhor, então. Agora, se vocês ignorar, vocês serão ignorados na hora de receber o galardão. Vai ser ignorado. Aí ele vai falar aqui, vai pegar até um contexto lá do livro de Isaías, que os judeus iriam ter o coração endurecido e as línguas seriam sinal para os incrédulos. Porque aí Deus ia falar para os judeus por meio dos gentios. Os gentios iriam reconhecer a Cristo, reconhecer a palavra de Deus, o seu Filho, o seu Messias, e os judeus, na sua maior parte, a nação, não ia dar crédito. E Deus ia falar para os judeus até pelos gentios. Olha que tremendo. Você vê que inversão. Inversão. Aí, Paulo viu isso lá em Isaías e falou, as línguas são sinais para os descrentes, para os incrédulos. E a profecia é sinal para os crentes. Aí ele fala, se entrar pessoas incrédulas e indoutos na igreja, e todo mundo estiver falando em língua, eles vão achar que vocês estão doidos, loucos. Agora, se entrar o mesmo indouto e o mesmo incrédulo, e todos estiverem profetizando, né, um após vez, né, todos profetizarem sucessivamente, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer que Deus de fato está no meio de vós. Por quê? Porque ele vai escutar coisas que compete só a ele saber, quando a pessoa estiver profetizando. Entendeu? Então, olha para você que tremendo que é esse contexto aqui. Paulo até coloca as coisas no seu devido lugar. O dom de língua é sinal para os incrédulos. E o dom de profetizar é para os crentes que vão dar ouvidos à profecia. E, de certa forma, para finalizar, a gente queria fazer um agradecimento aqui, grandemente, a uma grande livraria aqui da nossa cidade de Divinópolis, Livraria Loreto, localizada na rua Moacir José Leite, número 100, uma grande livraria aqui bacana, onde nosso amigo Ítalo providenciou e liberou aqui o espaço para a gente estar fazendo esse belo estudo aqui para vocês, no Shopping Parque Divinópolis, na Livraria Loreto. Muito obrigado, pessoal. Então, irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo estudo e Shalom!